quem é que poderia estar nessa seleção que não está? Tá entendendo? Para trazer esse... Ou é o trabalho do Tite, cara, como o Tite utiliza esses caras? Porque a gente vai falar assim... Mas, gente, não é inadmissível que o Gerson não jogue com a camisa da seleção brasileira, cara. É inadmissível. E eu sou daqueles, você sabe, porque você faz programa comigo aqui há bastante tempo, e quem acompanha sabe, eu sou favorável ao técnico. Ele tem direito a ter 5, 6 teimosias dele. Ele tem direito. Ele adquiriu esse direito. A nossa seleção não precisa bater com a dele nos 23 jogadores. Ele tem o direito de ter 5 ou 6 que são caras dele. E que ele enxerga alguma coisa que a gente não enxergue. Ele é o técnico da seleção. Nós não estamos lá no dia a dia. Mas o Gerson é um absurdo ele não ter a camisa da seleção brasileira de titular, cara. E tem outros. Mas assim, vou pegar o Gerson que é o mais fácil. André, você não pode, num jogo como esse aí, por exemplo, contra a Argentina, não ter... Foram 23, até aumentou o número de jogadores, né? Para essa Copa América. Mas, por exemplo, não ter no banco um Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Mas já passou a fase dele. Peraí, Luiz. Ele tinha que olhar pro banco. Eu preciso de um cara aqui para quebrar essa linha de marcação. O cara que vai quebrar essa linha hoje é o Bruno Henrique. Eu não estou dizendo que ele tem que ser titular. Mas ele tem que ter no banco um cara que vai fazer algo diferente. Um cara que vai entrar no jogo e vai mudar o jogo. Ele não tem. Ricardinho, ó, a minha tese de convocação para competições, a minha tese, cara, ela é muito clara. Você tem que ter ali 4, 5 jogadores que estejam voando no momento. É isso. Seja lá quem for. Se tem rodagem de seleção ou não, se foi testado no ciclo ou não. Você tem que ter um jogador diferente, André, pra mudar o jogo. Tem que estar, porque ele só vai olhar pro banco na hora que tiver na podre. Como tava sábado. E ele não pode olhar pro banco e ver um cara, pô, esse cara é de confiança, mas, sabe, não tá num bom momento. Ele tem que olhar o cara que tá na hora, voando. Mas é por isso que eu falo de olhar para os caras. Aí muita gente vai falar, não, porque o Antony, que voou na temporada, que o David Neres, que voou... Cara, uma boa. Você troca o David Neres e o Antony pelo Cebolinha, pode ser que o momento indique que agora é a vez do Antony, mas o Cebolinha é isso que vai mudar? Porto Alegre, hein? Peraí, mas é isso que vai mudar o status da seleção? Você ser Antony ou David Neres ou Cebolinha? Não é isso, pô. Eu não consigo acreditar que isso mude o status da seleção brasileira. Eu acho que não seja isso, tá? Mas eu acho que, no geral, você vai somando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Pô, cara, insistir no Firmino. Insistir no... problema. O Fred não dá também, cara. É uma insistência. E se você, numa convocação dessa, pô, você chama 4, 5 caras diferentes, eu acho que muda o astral, muda a maneira de se enxergar a seleção brasileira. Hoje eu vejo os caras lá, eu discordo dessa história que os caras não estão nem aí, eu discordo, os caras querem, os caras gostam de defender a seleção brasileira e tal, mas muitos deles têm vaga cativa. Acomodados e muitos, sabe? Sabem que vão ser convocados de novo, pode jogar mas mal, isso pode jogar... mas isso não é um reflexo de uma falta de opções? Eu acho que não. Cara, olha, a gente fala do Coutinho até hoje, pô. Eu acho que tá faltando. O Coutinho pro futebol tem 3 anos que ele não pode ser citado. Não, Coutinho, eu tô contigo. Tem 3 anos que o cara também continua sendo chamado ou citado, sendo que tem 3 anos que ele não ganhou esse direito no campo. É isso, perfeito. Mas, Luizinho, eu acho que tem Luizinho, pra ele parar de ser chamado, ele teve que ir abaixo da linha de... É essa a mentalidade que eu acho que tá errada no Tite, cara. A demora, o conservadorismo na hora de você... E aí você acaba perdendo oportunidades, cara. Você acaba não testando gente diferente. E na hora que testa também... Ó, vou te falar, eu nem sou um grande defensor dele, tá? Nem sou. Mas a maneira que ele testou o Gabigol, porra, é vergonhosa, cara. Perfeito. É vergonhosa. Perfeito. O Gabigol... E, de novo, eu não tenho nenhum motivo para defender o Gabigol em termos de simpatia. Mas o Gabigol ganhou no campo o direito de ter mais respeito. Só que na seleção ele não ganhou esse direito. Pois é. Não foi dado o direito a ele, né? Pois é. Ele fez um jogo contra o Equador que ele não foi bem, não voltou mais a ser titular. Então, e talvez seja esse aí o
o tempo Tite, né, que o André citou. É o tempo Tite para tirar e o tempo Tite para botar. Porque você acaba queimando o cara. Assim, ele tem razão de na competição o cara não voltar a ser titular? Até tem. Pô, botei o cara tal. Mas ele tem razão de, no ciclo dele, ter dado as chances que o cara merecia? Pô, cara, por isso que a gente fala, por isso que é tão bacana você dar um ciclo inteiro para um técnico. Porque ele tem tempo de fazer as coisas, ele tem tempo de testar. Mas não faz. Ele tem tempo de... Mas ele, pô, a convocação da Copa América 2019, ela foi vergonhosa, cara. Então, o André, eu tô chegando à conclusão, tá? A partir do que vocês estão falando aqui, e isso é primeiro um elogio à grande fase inicial do trabalho do Tite, que ele chegou e rapidamente já botou a seleção nos trilhos e fez um belo de um trabalho, e chegou na Copa do Mundo e ou estagnou ou deu alguns passos para trás. Que desse pico para cá, o Brasil ou tá muito linear ou tá dando uma quedinha para... O Brasil não deu passos à frente depois da Copa de 18. Eu acho que não deu. Não deu, e se a gente colocar no papel, e aí é a parte que eu tô falando, precisamos falar sobre Tite. Eu muito provavelmente ainda acho que é melhor manter o Tite do que mudar agora, tá? Eu acho que o Tite, ele tá entregando resultados que lhe foram pedidos. Nós perdemos agora uma Copa América que, pô, sabe, perder para a Argentina não era normal, mas é normal. Não estava sendo normal, né? Mas é algo que no futebol, pô, você vai ganhar umas da Argentina, você vai perder outras. Ok. Eu ainda acho que ele, sabe, ele conquistou esse direito de ir até a Copa do Mundo. Acho que é importante você ter o cara num ciclo inteiro, um cara que já teve a experiência de estar lá na Copa do Mundo e sentiu, inclusive. Então, tomara que ele chegue diferente, chegue com uma experiência. Não parece que aprendeu, não. Então, não sei. Agora, a gente precisa analisar, cara, e ver que o Brasil talvez estivesse melhor em 2018 do que ele está agora, mesmo com todos esses grandes resultados. Então, se você chegou a essa conclusão, André, eu não cheguei à conclusão. Eu não cheguei à conclusão. Eu já estou colocando para debate. Mas então, se a gente chegar à conclusão que 2018 é melhor que 2021, nós temos que trocar o treinador antes da Copa. Ricardo, eu falei aqui, e eu não posso fugir da minha responsabilidade do que eu falei, e eu sustento aquilo que eu falei naquele momento. Eu falei assim, me parece o melhor momento da seleção brasileira do Tite agora, porque eu já vi o Brasil jogando com 3 zagueiros, né, com 3 zagueiros, já vi o Brasil jogando com 4-2-4, com 4 atacantes, com 3 atacantes e 3 meias, isso tudo no espaço aí dos últimos jogos da seleção brasileira. Eu falei, agora o Tite encontrou variações para solucionar problemas que os jogos possam apresentar. Agora, se ele não usar nenhuma dessas variações nos jogos, ou no momento que a seleção precisa, aí não adianta você ter variação. Nós voltamos àquilo que o André falou. Nós voltamos a ter a Neymar dependência. Mas vocês não acham que... Sábado os caras olhavam e jogavam no Neymar. Olhavam e jogavam no Neymar. Olhavam e jogavam no Neymar. E o moleque, ele pode ter um monte de defeito, tá? Ele pode ter um monte de defeito, como eu tenho, todo mundo tem. Só que dentro de campo ele não pipoca, irmão. Ele pega a bola e parte pra cima. É demais isso, cara. Mas isso eu acho que, é um problema claro de falta de jogador, não, cara? Porque assim... Quem que falta na seleção que tu fala assim, não convocou esse cara e esse cara no segundo tempo faria um salseiro bolado ali? Pedro e Bruno Henrique, tô tirando 2 já. Mas então, isso é falta de... Mas assim, isso é falta de jogador, falta de treinador, certeza. Porque assim, se não falta ninguém, se não falta ninguém a ser convocado, tá? Tá todo mundo ali. A gente tem que entender até onde que tá ali. Os bons estão todos lá. Beleza. Então, o que falta para esse trabalho acompanhar o nível dos jogadores, tá? Ou o que a seleção joga está no nível do que os jogadores podem entregar. Porque assim, cara, a gente está acostumado, o Brasil que a gente idealiza, né? O Brasil campeão de tudo, campeão da Copa, tudo... É um Brasil bolado, né? Um Ronaldo, vamos lá, botar a última Copa do Mundo que a gente venceu. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, que não era o Ronaldinho ainda, mas era o Ronaldinho. Sabe? Era uma galera braba ali. Cara, assim, de verdade, quem que não tá na seleção que a gente fala, esse cara vai mudar o patamar, esse cara aí tinha que estar lá? Não tem, cara. Com certeza, eu não digo mudar o patamar, mas você tem que ter no banco opções diferentes, ele não tem.
Ele não tem no banco o cara. O Pedro é um cara diferente. Com certeza. Por exemplo, o Gabigol, eu acho que, tipo, irmão, tinha que ter dado mais chance pro cara. Não tem como. O que o cara faz no futebol brasileiro é descomunal. O cara tá há 2 temporadas aí deitando, esquece. De fato, eu acho que esse aí é um erro crasso ali. Mas tirando o Gabigol, que o Tite deu uma chance, falou que deu chance... Pô, cara, eu vejo mais por falta de jogador do que de qualquer coisa. A gente também não vai descobrir certezas, porque ninguém vai ter a chance sabe, a convocação é igual, as convocações são iguais. Quando vem alguém diferente, o cara fica lá e entra pouco, sabe, o Tite tem esse negócio de ver como o cara se comporta no ambiente da seleção e tal. Mas nessa sua tese do momento, André, nessa sua tese do momento, que tinha que ter uns 5 caras ali que tem um momento espetacular, quem estaria ali? Pô, caras diferentes desses 5. Um momento espetacular, que tinha que estar na seleção. Fala, porra, esse maluco aí, cara. Então, eu acho que assim, o Gerson e o Gabigol poderiam entrar nessa questão do momento, né? Até do que o André falou. Falta o Gerson, então, ali. Faltou o Gerson. Mas o Gerson entra e muda a parada. Tipo, caralho, o Gerson esquece. Vocês não acham que o Pedro tá nessa parada aí? O Paquetá, como eu acho centroavante? O Paquetá foi um cara que entrou pelo momento. O Paquetá é um cara que entrou pelo momento. Você não respondeu a minha pergunta. Mas tu não acha que o Pedro tem que estar aí, não? O Paquetá foi uma das coisas do Tite que tá dando certo, talvez. Sim. Então. O Pedro é um cara que muda o jeito de jogar, velho. Mas o Pedro, o Ricardinho, o Pedro já esteve melhor, inclusive, no Flamengo. Mas tudo bem, mas ele pode estar lá como o 23º jogador, pra você mudar o jeito de jogar. Sim, ele é um centroavante que começar a jogar bola na área, é isso. É um cara que no jeito dele... Deixa eu trazer aqui a galera. Eu gostaria de ver uma mudança de postura. Então, mas aí é treinador. Eu tenho muita preocupação, sentado, então, porque eu falo nisso desde o fim da era 2010, que foi um equívoco enorme da nossa história da CBF, que foi aquela seleção mal-humorada do Dunga, aquela seleção... E quando a gente entra num ciclo de 2014, a gente entra num tipo de postura completamente inadequado, e sem liderança, uma seleção mimizenta, uma seleção que quando ganha um título, e assim, e fico muito à vontade, porque eu sou um dos grandes caras que elogiam o Neymar dentro de campo, só tenho palavras boas para falar do Neymar hoje dentro de campo, mas existe uma super proteção com o Neymar, sabe, que vem desde o capitão do time, esse negócio da faixa de capitão ficar girando, esse negócio pra mim isso tudo não desce, e enquanto eu tiver essa posturinha aí, de ganhar um título que é um título de nada, que foi a medalha de ouro, dar resposta pra imprensa e, sabe, agredir torcedor, desculpa, cara, na minha cabeça eu não engulo.